Olá, mulheres, graça e paz. Sejam muito bem-vindas em mais um dia da Academia de Mulheres. É um prazer ter você aqui, é um prazer estar compartilhando a palavra de Deus junto com você. E na nossa devocional de hoje, o tema é Protegendo o Interior, parte 1. Na devocional anterior, nós vimos a importância da inspeção e refletimos sobre o fato de que nem todos irão acreditar na nossa reconstrução e nos apoiar, mesmo que muitas vezes sejam as pessoas de quem mais esperaríamos apoio. E por isso devemos saber guardar o nosso coração e a nossa alma. O nosso interior precisa da nossa atenção. Qual foi a última vez que você separou um tempo para você? Quando foi a última vez em que você se levou para sair? Quantas vezes você escuta um grito de socorro dentro de você mesma e por conta dos muitos afazeres você se anula? Seja gentil com você, com o eu que habita dentro de você. Se leve para sair, tire um tempo para se escutar, dar atenção, amor e paciência a você. Mesmo que isso signifique sentar numa pracinha e admirar o céu. Muitas vezes cobramos atenção de outros, ficamos carentes, mas não paramos para dar atenção a nós mesmas e nos ouvir. Crie o hábito de conversar com você mesma e conversar com as suas emoções. Esse hábito, ele funciona mais ou menos assim. Quando você identificar que você não está se sentindo muito bem, que algo dentro de você está doendo, está te incomodando, te machucando, vire para você mesma e pergunte. Pare um momento e pergunte: por que eu estou sentindo isso? Por que eu reajo dessa forma com tal pessoa ou diante de tal situação? Como você está se sentindo? E converse com você. O eu de dentro de você vai te dar respostas. Tenha amor por você. Pare, escute a resposta. E se você identificar que as suas emoções estão equivocadas, não se vitimize. Sabe? Se for uma emoção que está ali fora do padrão, não se vitimize. Leve essas emoções para o trono da cura. Infelizmente, por causa da ignorância espiritual, negligenciamos o cuidado do nosso interior. Achamos que tudo fica à mercê de Deus, da fé, da igreja, e fechamos os olhos para o equilíbrio de que somos humanos. Eu amo o Salmo 103, quando ele declara nos versículos 13 e 14: como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe como fomos feitos e lembra que somos pó. Deus não é como o humano, mas ele lembra que somos humanos e nos trata com amor. Lembre você também, isso não é uma abertura para pecar, mas para ter maturidade e equilíbrio à luz das escrituras sagradas e para cuidar melhor de você mesma. E ainda nessa devocional, eu gostaria de chamar a sua atenção para o significado das portas da cidade. O capítulo 3 de Neemias, ele vai tratar sobre a reconstrução da cidade, fechando as portas, protegendo o interior da cidade. Então, as portas da cidade eram importantes para proteger tudo em seu interior. No tempo de Neemias, havia 10 portas na cidade que eram feitas de madeira. E você vai conferir isso em Neemias, capítulo 2, versículo 8 e capítulo 3, versículo 6. Mas também existiam portas feitas de bronze. Você vê isso em Salmos 107, 15 e 16. Ou também portas de ferro. E a gente vê isso em Atos 12, 10. Cada uma das portas de Jerusalém tinha um nome de acordo com a sua utilidade e com um sentido especial que traz lições de vida. Comumente, não existiam praças nas cidades antigas da Terra Santa. Então, as portas eram os lugares de maior afluência de pessoas para encontros ou até negócios. Processos judiciais também eram decididos pelos anciãos ou juízes publicamente nas portas da cidade. Porta tem o sentido de abertura ou direção e simboliza nossas vontades e orientação para as entradas em nossas vidas. Por isso, assim como Jerusalém antes era a habitação do templo de Deus, hoje nós somos o santuário do Espírito Santo. Então, devemos cuidar de nossas entradas no sentido não só espiritual, mas também terreno e humano. Então, nessa devocional nós vamos ver 4 portas e eu quero compartilhar com vocês o significado dessas portas e que você reflita como estão as suas portas. Número 1.
porta das ovelhas, ou seja, a porta da consagração. Em Neemias 3, versículo 1, vai dizer: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Hananel. A porta das ovelhas era destinada à entrada dos rebanhos na cidade. A obra de restauração dos muros começou e terminou na Porta das Ovelhas. Foi a única porta a ser consagrada por seu significado especial para o povo como rebanho do bom pastor. Essa porta ficava perto do templo e também era uma entrada para os peregrinos e adoradores que iam à casa do Senhor. A porta das ovelhas representa a consagração a Deus em nossos corações como ovelhas do Supremo Pastor Jesus Cristo. Essa é a entrada de nossas vidas para uma vida de consagração ao Senhor. Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas, em João 10, versículo 7. Nos chamando para viver na sua presença. Então, restaure a porta da consagração em sua vida. A porta número 2 é a porta dos peixes, ou seja, a porta dos negócios. Em Neemias, capítulo 3, versículo 3, vai dizer: Os filhos de Racenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. A porta dos peixes era onde os pescadores se reuniam, trazendo o resultado da pesca, e as pessoas vinham para comprar numa espécie de feira. Por ali também entravam outras mercadorias e mantimentos para a cidade. Era um local essencial para o sustento dos moradores de Jerusalém. Os muros perto da Porta dos Peixes eram bem altos para proteger os comerciantes e as riquezas da cidade. A Porta dos Peixes pode representar a nossa vida comercial e os negócios que realizamos profissionalmente. É a entrada de todos os recursos que temos e que precisamos. Mas esta precisa ser uma porta de bênçãos e não de fraquezas ou desonestidade. Jesus chamou os primeiros discípulos entre os pescadores e vocacionou para pescar vidas para o seu reino. Tudo o que você tem é abençoado por Deus. Número 3, porta velha, ou seja, a porta da memória. Neemias, capítulo 3, versículo 6, vai declarar: Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. A porta velha, como designa seu nome, era antiga. Talvez uma das primeiras portas da cidade do tempo, que era a antiga Salém. E a gente vê isso lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Que posteriormente se tornou Jerusalém, a cidade santa onde estaria o templo do Senhor. Essa porta seria um marco histórico da velha Jerusalém para que seu povo se lembrasse de toda a tradição do seu povo. A porta velha simboliza as nossas memórias, que precisam ser guardadas por Deus e talvez saradas de traumas e pensamentos ruins. Para isso, precisamos renovar nossa mente, como a Bíblia ela nos ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e Filipenses 4, 8. E está sempre com o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Precisamos saber que nossa história é marcada pela presença de Deus antes mesmo de nosso nascimento. Mas não podemos ficar presos no passado. Cuide bem da entrada da sua mente através das memórias. E número 4, vai ser a última porta que nós vamos ver hoje, é a porta do vale, ou seja, a porta da tribulação. Em Neemias, capítulo 3, versículo 13, vai declarar: Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. A porta do vale, como disse o nome, dava de frente para uma parte baixa ao lado de Jerusalém, conhecida como Vale de Rinom. Era um lugar marcado pela dor, onde aconteceram rituais idólatras e sacrifícios humanos. E por isso a palavra Rinom pode significar inferno ou vala da matança. Era um lugar escuro e encharcado, perigoso principalmente à noite. Foi pela porta do vale que Neemias saiu e entrou de Jerusalém para contemplar a cidade destruída e lamentou sobre as ruínas. Foi por essa porta que ele fez a inspeção. A porta do vale nos ensina sobre as tribulações que passamos em nossas vidas como um vale da sombra da morte. Mas que em todo tempo Deus está conosco. Essa porta era um alívio para os viajantes que chegavam e poderiam sair do vale e entrar na cidade santa. Isso nos ensina que há uma saída do vale para a presença de Deus. Aleluia! Saia do vale e entre na presença do Senhor.
Bom, por hoje observaremos essas 4 portas e amanhã concluiremos as outras portas da cidade amada de Deus. Vamos orar juntas? Senhor, meditando na sua palavra, reconhecemos e confessamos que muitas vezes esquecemos de cuidar de nós. Pai, na verdade, eu nem sei, às vezes, como conversar comigo mesma. Alguns momentos eu só tenho vontade de chorar. Mas a tua palavra garante que o Senhor é amigo excelente, é companheiro, é pastor, pai e muito mais. Hoje, o Senhor poderia ser o nosso psicólogo, poderia nos ensinar a cuidar das nossas emoções e da nossa casa interior. Pai, o Senhor poderia nos ensinar a cuidar da criança que foi ferida dentro de nós em algum momento da vida. O Senhor é dono de toda a ciência que existe. Nos ensine, Abba, nós abrimos o nosso coração a Ti, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós aprendemos hoje que os portões da cidade protegem o nosso interior, e o nosso interior é Teu, a nossa alma é Tua. Ajude-nos, Pai, a rever como estão cada portão da nossa cidade e nos restaure, nos coloque no lugar, Pai, e nos reposicione e nos alinhe em Ti. Em nome de Jesus. Amém.